Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje conversaremos com aquele que atua na defesa criminal e nos interesses de pessoas que foram vítimas ou acusadas de terem praticado algum crime. Para tanto, vamos conversar hoje com um dos mais importantes, credenciados, advogado criminalista, o Dr. Luiz Carlos da Silva. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço principalmente o meu retorno aqui, que é sensacional esse trabalho que vocês fazem aqui, e cumprimentar todas as pessoas que estão aí ligadinhas aí, nos ouvindo, né? A advocacia é um sacerdócio, na realidade, a prática da advocacia é dificílima, o curso de direito é extremamente difícil para quem realmente quer se tornar um grande profissional. Passar no exame da OAB é terrível. Ou seja, a minha filha que advoga comigo, por exemplo, quando ela fez o exame de ordem, de 12 mil passaram 8 mil e pouco. Aliás, de 120 mil. Passaram 8 mil e pouco, não chegou a 10%. Então, o que acontece? A advocacia é um sacerdócio. E a área criminal, né, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele é fascinante. Qualquer estudante de direito, ele fica fascinado, né, com o Código Penal. Aquela visão do júri, né, que às vezes erroneamente as pessoas se apaixonam até demais, que assistem aqueles filmes americanos, né, do júri, né, o tribunal de júri e tal. O Brasil é diferente, mas ainda assim o tribunal de júri é fascinante, fazer o júri é fascinante. Ou seja, é dificílimo, o convívio é dificílimo. Doutor, qual a principal função de um advogado criminalista? O que lhe levou a seguir esse caminho? Primeiro, porque é fascinante. E segundo, é que, vê bem, um cirurgião, ele está com a vida do paciente ali nas mãos. E o que nós temos na mão, o advogado criminalista? Além da vida do paciente dele, ele tem o mais precioso ainda, a liberdade. Porque muitas vezes o sujeito, ele respira, o coração bate, mas ele não tem vida, ele tem uma sobrevida. Porque ele perdeu a coisa mais preciosa que tem, a liberdade. Então, o porquê que é gratificante? Porque se esse cidadão, esse acusado, esse envolvido, tem a mínima chance, o mínimo direito, o advogado criminalista vai buscar esse mínimo que ele tem de direito. E muitas vezes o que acontece, até por uma questão, às vezes de ignorância, às vezes uma questão religiosa, às vezes uma questão até de pouco entendimento, as pessoas vão execrar um sujeito que muitas vezes ele é um suspeito. Ele não foi condenado ainda, né? Quantos casos a gente vê, principalmente hoje com a grande mídia, né? Essas redes sociais, um sujeito é condenado simplesmente porque ele é suspeito ou porque aquela grande rede criou uma comoção e o sujeito muitas vezes é linchado. Quantos casos a gente já viu? Já aconteceram. Então, onde eu quero chegar? O advogado criminalista, ele tem o direito, tem a obrigação, tem o dever de lutar pelo mínimo que seja de direito do seu cliente, por mais que a sociedade esteja execrando o sujeito. Então, qual a principal diferença entre o Código Penal e o Código Civil? Olha, vamos imaginar o seguinte, que a nossa Constituição
ela seja uma árvore, uma grande árvore. Na base desta árvore, né, estão as pessoas que vão criar, né, as leis, vão trabalhar essas leis e vão fazer com que ela tenha eficácia, tenha eficiência. O tronco da árvore seria a nossa Constituição. E os galhos da árvore são os códigos. Então, tenho lá, saindo da nossa Constituição, a grande Carta Magna, né? A origem de tudo, a essência de tudo. Você tem a proteção à vida, né? Então, o Código Penal, a proteção à vida. E o que acontece? Enquanto o Código Penal protege a vida, o que vai proteger o bem material? E às vezes eu dou como exemplo, a gente aprende, né, no curso de Direito, né, o princípio lá do Código Penal. O sujeito está lá numa balada lá e toma um monte de murro no meio da cara. Quebra o óculos dele, o Ray-Ban caríssimo dele. E ao mesmo tempo, o rosto dele ficou esfacelado. Ou seja, o que vai proteger, né, aquela violência, né, uma agressão desse porte, de trazer, inclusive, depois uma cirurgia plástica para refazer o rosto daquele cidadão. Então, ali vai discutir o Código Penal. E o óculos dele, o Ray-Ban dele lindo, caríssimo, vai discutir lá no bem material. Ou seja, nós temos aí proteção à vida, Código Penal. A violência, né, de natureza gravíssima, uma agressão gravíssima. E quanto ao Ray-Ban, que custou caríssimo, você vai discutir lá no civil. Ou seja, se um juiz inexperiente, talvez, sei lá, vai lá e diz o seguinte: o senhor está condenado a 6 anos de reclusão, regime fechado, o senhor é violento demais, e o senhor já fez isso 3, 4 vezes na balada. Agora, o que acontece? Além do senhor, né, ficou lá preso, eu não posso dizer para o senhor que o senhor vai ter que reparar o dano material e pagar os R$ 2.500 do óculos do cidadão. Por quê? Porque na mesma sentença não pode ter essas duas coisas. O Código Penal vai falar sobre a agressão, né, violenta que desfez a cara do outro, o rosto do outro. Enquanto lá no civil, o juiz vai condená-lo a pagar os R$ 2.500. Então, o direito penal, ele trabalha com a reintegração e a reabilitação. O Brasil ocupa uma das maiores posições, a maior população carcerária do mundo, se não me engano, a terceira. Então, isso significa dizer que reintegrar e reabilitar é uma tarefa difícil? Extremamente difícil. O Brasil, ele, diferente de alguns outros países, fez essa opção, e graças a Deus que fez isso, Tratado de Direitos Humanos que o diga. Então, o sujeito não pode ser condenado, né, à prisão perpétua, a morrer no cárcere lá. Supostamente, na teoria, seria isso. E ele tem que ser reabilitado. Nós temos que lutar para que ele possa voltar à sociedade, ser um sujeito produtivo, um sujeito que contribua, né, para o coletivo, para o desenvolvimento social. Agora, veja bem, existe um clamor social para uma pena mais severa. Por outro lado, o Estado, ele não é preparado para acolher esse sujeito e criar as condições materiais e humanas para que ele seja reintegrado. O próprio presidiário, né, que está lá recolhido,
muitas vezes já cumpriu a pena, mas ele não tem um advogado. Então o que acontece? Muitas vezes ele está lá dentro, só Deus sabe quanto tempo, depois que já pagou para a sociedade a dívida dele, o qual ele foi condenado. Ou seja, não se assemelha a um abandono? Vê bem, eu já paguei para a sociedade a minha dívida para com a sociedade. 30 anos de reclusão. Eu já estou lá há 35. Eu não tenho um advogado, ninguém me vê, eu sou invisível. Né? Agora, você sai depois de 30 anos. Vamos lá, depois de 30 anos. Reabilita? Tem muitos casos. Reabilita, mano? Reabilita. Tem vários casos. Infelizmente, o que acontece? O que chama atenção na grande mídia e nas redes sociais são as questões de impacto. Então, muitas vezes, aqueles casos do sujeito que foi reabilitado e voltou para a sociedade, contribuindo para a sociedade, pagou o seu preço, não está em evidência. Não está em evidência. O que está em evidência é o sujeito que tomou 10 tiros lá na favela. Exatamente. Doutor, crimes hediondos e crimes não hediondos não são apenas crimes, os julgamentos e as penas são diferentes? O crime hediondo e não hediondo, o que é um, o que é o outro? O meu querido Gil, nossos queridos ouvintes e o pessoal que está assistindo aí e tal. O que dói mais? Aquilo que atingiu a sua condição humana, o seu coração, que provocou uma tristeza profunda, uma indignação profunda, uma revolta? Ou foi um tiro na perna? Então, muitas vezes, um estupro de um vulnerável, que a gente vê, estarrecedor, vários casos de um idoso que foi estuprado, de uma criança, né, ainda amamentando, que foi estuprada. É horrível, isso é monstruoso. Isso não é pior do que o sujeito tomar um tiro na perna? Com certeza. Então, esses crimes de racismo, por exemplo, o sujeito é discriminado e é colocado em último plano como se lixo fosse, como animal abandonado. Então, esses crimes são inafiançáveis. São inafiançáveis. Mas tem crimes que têm pagamento de fiança. Doutor, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro ele é recolhido para o Estado e o Estado vai utilizar isso na recuperação, no sistema de segurança. Vai ser aplicado dentro do sistema para recuperar, para criar um presídio melhor, para criar um sistema de polícia melhor. Né? Mas existem crimes inafiançáveis? Os crimes inafiançáveis são crimes cuja brutalidade dele, a violência dele, é estarrecedora. Ele é inafiançável. Um dos casos, doutor. Existem os casos, por exemplo, a discriminação racial. Por exemplo, a violência, o feminicídio. Tá? Hoje é a pauta maior das mídias, de uma forma geral. Como é que o senhor vê o feminicídio no país? Olha, infelizmente, só faz crescer. Existe um questionamento aí, existe uma dúvida, que é assim, no passado, não muito distante, eu estou com 66 anos de idade, mas eu lembro ainda quando moleque, né, faz tempo já, quando moleque, que uma senhora, por exemplo, viúva, ela já era tratada como uma mulher de segunda categoria. Uma prostituta, então, nem se fale. Uma mulher que supostamente fosse infiel. Meu Deus do céu! Então, com essas mulheres, poderia se fazer tudo.
E elas se calavam, e elas se fechavam, e elas sofriam, muitas vezes morriam de tristeza, do sofrimento, muitas vezes apanhar todo dia. Mas ela tinha medo e tinha vergonha de dizer lá para a autoridade policial, ou para quem quer que seja, talvez para o padre ou pastor, não, quando confessaria. Mas ela escondia. Então tem dois entendimentos. Os casos hoje aumentam porque as mulheres já não temem, porque existe um aparato de Estado no qual está um pouco mais presente, ainda tem que ser muito bem aprimorado, tem que ser mais eficiente. Ou porque aumentam os casos. Muitas vezes a mulher hoje se sente mais segura para contar o que acontece dentro da casa dela, dentro do carro dela, no trabalho dela, a violência que ela sofre. E volto a dizer, muitas vezes não precisa o tapa no rosto, ou o beliscão, ou o torção. Muitas vezes você tratar uma mulher, né, com uma palavra chula, com ofensa dirigida a ela, muitas vezes até porque, por ela ser mulher, é mais doloroso do que um tapa no rosto. Doutor, muita gente fala que o Código Penal brasileiro ele é ultrapassado. Ele deveria já ter reformado. O que o senhor acha disso? O que eu acho é o seguinte, o que é bonito na nossa forma de desenvolver o direito e no próprio sistema que a gente vive, é que é fascinante porque não é um sistema acabado. Ele pode ser aprimorado todo dia. Né? Tem vários países aí que ou é isso ou é isso. O nosso país tem uma Constituição jovem e que ele pode ser trabalhado diuturnamente. Agora, a gente assiste o seguinte, com o avanço científico-tecnológico, química fina, robótica, nanoengenharia, informática, né? A transformação é tão rápida, que os nossos deputados, né, os nossos senadores, vereadores, têm que correr atrás, e correr muito, para essa legislação ela estar em sintonia com a realidade. Então, agora há pouco tempo a gente viu o pessoal mexendo, né, numa legislação das redes sociais. Então, ela tem que ser aprimorada. Na realidade, nós precisamos ter um conjunto, né, de poderes trabalhando em harmonia para acompanhar esse avanço científico-tecnológico. Né? Então, em todas as áreas, a gente vê, por exemplo, na medicina, né, como avançou. Na medicina, como avançou. Está aí a inteligência artificial sendo aplicada em todos os segmentos, Doutor, muita gente fala que a impunidade, de uma forma geral, ela incita o crime, porque existem aqueles casos, agora há pouco tempo, aqui em Taubaté mesmo, aqui na Independência, de um sujeito que ele começou a tirar pedra nos carros, a pôr fogo nos carros, foi preso. E o juiz soltou o delegado. Como é que o senhor vê isso? Olha, o grande problema aí é que a gente sofre com isso. O juiz, o promotor, o advogado sofre com isso. Porque ele é questionado diuturnamente. Uma coisa, eu condenar. Chegou lá no dia do julgamento, tal, saiu a condenação do sujeito. A outra coisa é o sujeito ser preso, então eu faço a representação criminal, o Ministério Público fala, o advogado vai falar também, o juiz vai falar. Nesse meio tempo, o sujeito muitas vezes não pode ser preso. Ele vai ser preso depois da condenação.
depois da condenação. E daí aquela discussão, se é em segunda instância, terceira instância, se é colegiado, se não é colegiado, que vai ser o último recurso. Então, muitas vezes, o sujeito pode ser, ele responder em liberdade por um crime, né? E muitas vezes ele vai ficar em liberdade até o dia do julgamento. Aí sim ele foi condenado. Foi provado está que ele é culpado. Recolha o sujeito lá para ficar 10 anos preso, né? Então, o início do cumprimento da pena em regime fechado. Então, muitas vezes o sujeito é pego lá, metendo fogo, jogando pedra, não sei o quê. Ele é ouvido numa audiência de custódia e é colocado em liberdade. Por quê? Porque entende o seguinte, que ele, depois de condenado, sim, ele vai cumprir. E tem os casos, por exemplo, que tem a transação penal. A sentença do sujeito, a máxima seria, principalmente de bons antecedentes, seria de 4 anos. Condenação de 4 anos. Então, o que é chamado? O sujeito falou, vamos fazer uma transação penal. Por quê? Porque esse sujeito ele tinha uma conduta boa. Ele não cometeu nenhum crime antes. Por uma série de motivos, ele foi condenado lá 2 a 4 anos. Então é o seguinte, nós vamos suspender isso. O senhor vai entregar papel lá na igreja, vai cesta básica, vai ajudar lá no asilo, sei lá o que o senhor vai fazer. Se o senhor não comparecer uma vez por mês lá na vara de execuções, a polícia vai lá te buscar. E daí é o seguinte, nós vamos dar continuidade. Aí o senhor vai ser julgado. Então tem casos, inclusive, que é feita a transação penal. Doutor, o que você acha das famosas saidinhas, que realmente é uma preocupação constante de qualquer morador de qualquer cidade, já que muitos detentos não retornam? Você é a favor? Eu sou a favor. O que acontece é o seguinte, existe um mundo ideal e um mundo que a gente busca e que talvez ele ainda não seja ideal. E talvez nunca seja. A perfeição é importante que se busque todo dia. Talvez a gente não consiga, provavelmente não se consiga a perfeição. Mas o importante é sonhar com ela e lutar por ela todos os dias. Veja bem, o sujeito tem o direito de ser reintegrado e experimentar, né, como está a vida ali fora, como estão os parentes dele, experimentar como é gostoso a liberdade. E essas saidinhas é uma oportunidade para que ele prove que ele realmente está sendo ressocializado, que ele pode ser reintegrado. É uma chance que ele tem de provar que ele é um outro cidadão. Então eu saio e volto. E não provoquei problema nenhum. Mas, doutor, grande parte não está retornando. Aí é que é o problema, o que eu digo é o seguinte, uma coisa é o mundo ideal. Novos crimes. Aí é o que eu digo, uma coisa é o mundo ideal, a perfeição. A outra coisa é conseguir a perfeição e o mundo ideal. Veja bem, eu tenho que criar as condições para que isso seja feito de uma maneira correta. Tem muita gente que é colocado na saidinha sem a mínima condição. Agora, eu não posso condenar aqueles que têm condição porque existe uma falha no sistema que não está criando devidamente a avaliação se aquele sujeito pode realmente sair. Aí é o que eu digo, nós temos que buscar o quê? Aperfeiçoar o sistema. Porque o que acontece? Aí vem o papel do advogado. O meu cliente, ele tem o direito à saidinha. E ele já saiu 3, 4 vezes e voltou. Ninguém precisou dizer para ele quando tinha que voltar.
E ele foi para casa e cuidou do filho. E ele foi para casa buscando fazer alguma atividade, né, que seja uma atividade prazerosa, lá junto com a família dele. É um direito dele. E cabe ao advogado buscar o direito do seu cliente. Da mesma forma que ele tem que fazer autocrítica e dizer o seguinte: eu não estou sendo ético porque o meu cliente não está preparado para sair. Ele não está preparado para sair. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que sair. O que eu estou dizendo é que o sistema tem que ser aprimorado. Doutor, crime doloso e crime culposo. Um diz que é com intenção de matar, o outro com intenção de não matar. Mas os dois mataram. Entendeu? Os dois mataram. As penas são diferentes, os julgamentos são diferentes? Completamente diferente, veja bem. Eu sei que o Tião Medonho, ele todo dia ele sai do trabalho às 5h30, né? Se é que existe, é 17h30. Ele atravessa a avenida. Eu pego o meu automóvel, né, e vou e atropelo o cidadão e mato. Eu desenvolvo uma velocidade de 120 km por hora. Mas houve atos preparatórios que eu investiguei que horas que ele saía, que dia e onde ele passava. E matei. Não pode ser tratado como um acidente de carro. Houve atos preparatórios e o resultado foi o quê? Um homicídio. E ele é doloso. Ele é doloso. Vamos lá. O mesmo Tião Medonho estava atravessando a rua. E o Tião Medonho estava falando no celular, não percebeu que abriu para os carros passarem no leito carroçável. Olha que bonito isso, seu Diogo. Leito carroçável. O que acontece? O sujeito vai, engata a primeira e sai com seu carro e atropela o Tião Medonho. O Tião Medonho cai e bate a cabeça na guia. Qual era a intenção do motorista? Matar o Tião Medonho? Não. O Tião Medonho morreu e a intenção minha nunca foi atropelar o Tião Medonho, muito menos matar. Ele morreu. Por quê? Eu avancei o sinal. O Tião Medonho não percebeu que abriu. Ou seja, o resultado foi a morte do Tião Medonho. Mas não houve atos preparatórios, nem a minha intenção era matá-lo. Então é culposo. Na hora errada, no lugar errado. O dolo, ele pode ser inclusive habitual. O que acontece? Eu atirei bem na testa dele. Qual era a minha intenção? Matar. Eu atirei para baixo para acertar a perna dele. Mas o sujeito, vendo que eu ia atirar, ele pulou no chão. E não foi na perna dele, nem nas coxas dele. Pegou bem na cabeça dele. Agora eu pergunto, a minha intenção era atirar na perna dele para que ele não escapasse, não corresse. E ele atirando-se, acabou entrando na minha linha de tiro e acertou a cabeça dele. O resultado, qual foi? Morreu. Agora, a minha intenção não era matar. Aí que vem a diferença do culposo, né, e do doloso. Houve dolo? Houve intenção de matar? Não, o resultado foi uma morte. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Olha, o que eu acho que é a maior mensagem que eu poderia tentar ajudar? O Brasil é um país maravilhoso, maravilhoso. Eu já viajei bastante, tanto pelo Brasil, já estive no Xingu,
já tive no Ceará, já tive, né, lá na Bahia, para todo quanto é lugar desse país. Militei bastante em crime no Rio de Janeiro, que é um caso bem à parte. E posso dizer para vocês o seguinte, 8 países já conheci. Posso dizer para vocês o seguinte, aqui nesse país, o árabe, o judeu, né, o povo do Islã, eles se abraçam e convidam o outro para ir em casa. O brasileiro, ele é pacífico, ele é um povo diferente. Talvez porque o brasileiro ainda esteja se desenvolvendo. O Darcy Ribeiro falava isso. O brasileiro ainda ele está se desenvolvendo, um país muito jovem, 500 e poucos anos. Então o que acontece? O brasileiro gosta muito de abraçar, ele mal conhece o cidadão, um alemão que veio lá antes de ontem. Ele fala, não, vamos lá em casa para tomar uma. Então qual é a minha mensagem? A maior virtude do brasileiro, e eu acho que a maior qualidade do brasileiro, é ele ser fraterno. O brasileiro não gosta de violência. A violência é uma coisa estranha para nós, né? Nós somos uma colônia de exploração. É diferente da América do Norte, que é uma colônia de propriedade, né? Aquele pessoal que assistia aquele filme dava um tiro para cima dos pioneiros, o sujeito saía naquela carruagem, naquele cavalo, ia a pé, enfim. Colocava uma bandeira e falava, aqui é meu. É assim os nossos irmãos do Norte. Eles são proprietários. Aqui não, foi diferente. O pessoal vinha, levava o papagaio, levava a Índia, levava para o Brasil, levava tudo que dava, levava pedras preciosas, levava ouro, vai embora. É uma colônia de exploração. Então nós recebemos as pessoas que vêm até aqui e a gente não percebe o seguinte, muitas vezes ela quer a propriedade, ela quer levar alguma coisa daqui, mas nós ainda hoje repetimos como se fosse um Chavante, como se fosse um Guarani, um Itambé, né? Recebemos esse pessoal que vem com o braço aberto e fala, vem meu querido, você é meu irmão. O que eu posso fazer por você? E isso o brasileiro, pelo amor de Deus, essa é a minha mensagem. Deixa ocorrer qualquer coisa com o brasileiro, mas não perder essa questão fraternal do brasileiro, de amar o outro ser humano. Com todas as divergências que tem que ter, a democracia é o convívio dos contrários. E nós temos que desfrutar disso de uma forma muito inteligente, muito organizada, para não deixar que o meu adversário político, aquele que pensa diferente, seja meu inimigo. Ele tem o direito de pensar diferente. Gil, se todo mundo gostasse do azul, não existia o vermelho nem o amarelo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos, entendeu? Esperamos que futuramente o senhor retorne aqui. Eu agradeço do fundo de coração para todos vocês, né, que estão tendo a paciência de nos ouvir, de nos ver aí. Eu espero ter contribuído. E principalmente eu estou muito feliz do seu Gil, eu chamo o seu Gil, meu amigo, o Gil. Uma pessoa maravilhosa. Agradeço ao pessoal da técnica, né, a essa TV maravilhosa. Tá bom? Nós que agradecemos, doutor. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.